para lermos a Bíblia em São Mateus 19, versículos. São Mateus 19, versículo 1 em diante. E aconteceu que, concluindo Jesus estes discursos, saiu da Galiléia, dirigiu-se aos confins da Judéia, além do Jordão, e seguiram-no muitas gentes e curou-as ali. Então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando-os e dizendo-lhe: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondendo, disse-lhes: não tendes lido que aquele que o fez no princípio macho e fêmea os fez? E disse, portanto, deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, que Deus ajuntou, não o separe o homem. Disseram-lhes eles: então por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Disse-lhes ele: Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres, mas no princípio não foi assim. Amém? Assentai-vos. Deus abençoe sua palavra. Lembrando ainda do final de semana passada, vamos aqui abordar um pouquinho ainda do assunto na sequência. Lembrei-me de uma expressão que usamos no domingo à noite, lá com o pastor Waltair Borges, em São Paulo. Tem muitas pessoas que dizem: a mensagem desse profeta é dura, né? A mensagem é dura porque nós somos duros. Nós que somos duros, por isso que a mensagem é dura, né? Mas ela não é dura, né? É a graça. Você não pode salvar nada sem ter graça. Se o casamento não está indo bem, dá para salvá-lo, né? Nós temos aqui uma perguntinha. Só quero dar uma satisfação para quem enviou através da internet. A pessoa usando o sistema que nós estabelecemos, né? E a pessoa está fazendo uma pergunta, mas eu só quero informar a pessoa que fez a pergunta. Esse tipo de pergunta não tem como responder desta forma, né? Isso aqui precisa se assentar, conversar, né? Quem enviou essa pergunta: bom dia, com o Senhor Jesus, pastor, gostaria de saber de tal coisa, assim e tal. Bom, isto você tem que me procurar, a pessoa tem que me procurar pessoalmente, porque tem que saber se realmente aconteceu, está acontecendo, vai acontecer, algo assim. Então, só estou dando uma satisfação, né, para a pessoa. Então, essa pergunta, a resposta dela tem que assentar e conversar, né? Mas Deus abençoe você que fez a pergunta. Você notou quando o Senhor disse a Samuel, parágrafo 133, vai à casa de Jessé e unge um dos seus filhos rei para tomar o lugar de Saul? Então, ainda estamos na sequência do profeta falando de como que o pecado se originou no princípio,
falando da beleza, mostrando que Deus não está nessas coisas. E aqui o assunto continua mais um pouco, naquela linha do domingo passado ainda. Agora, o povo escolheu Saul, quando Samuel absolutamente lhes disse para não fazer isto. Quem era? Samuel, o profeta. E quem é o nosso Samuel hoje? Nós temos um Samuel. Samuel disse para eles não fazer aquilo. Ele disse: Deus não quer que tenhais um rei. Ele é vosso rei. E disse: alguma vez vos disse algo no nome do Senhor que não tenha se cumprido? Alguma vez vos pedi dinheiro ou alguma outra coisa para meu sustento? Eles disseram: não, tu nunca nos pediste dinheiro. E o que quer que disseste no nome do Senhor se cumpriu. Aí eles puxaram mais responsabilidade para cima deles. Porém, nós queremos um rei. Por isso que tem pessoas que tomam decisões que são contrárias à mensagem. Foi lá nos dias de Samuel e é nos nossos dias. E Deus não vai impedir que a pessoa faça aquilo, por causa do livre-arbítrio. Nós queremos um rei. Nós queremos um rei de qualquer maneira. Deste modo escolheram Saul. Olha o que o mundo escolheu. Olha o que Israel escolheu. Israel, ungidos de Deus, eles escolheram um homem cuja cabeça e ombros ficavam acima de qualquer homem da nação. Postura de Saul, mais alto de todos. Sujeito grande, corpulento, fino, de aparência vistosa. Ele sempre foi uma mosca no unguento, Saul. Porém Deus disse: eu vou lhe escolher um rei de minha preferência. Deste modo ele disse: Samuel, eu não vou te dizer quem ele é, mas vai ali. Ele é um dos filhos de Jessé. Vocês conhecem a história? Saul foi reprovado e Deus pediu a Samuel agora colocar um rei segundo a escolha de Deus. Saul segundo a escolha de Israel. Davi segundo a escolha de Deus. Saul segundo a escolha de Israel errou. E teve um resultado. Davi, segundo a escolha de Deus, errou. Mas o resultado foi outro. Porque Deus não erra na escolha. Entendeu isso? Deixa isso descer. Jessé, sua esposa, todos eles deram uma olhada e disseram: sim, nosso filho mais velho, ele é um homem grande, alto, vistoso. Ele terá a aparência certa para a coroa do rei. Ele é inteligente, ele é instruído, ele é um homem fino,
eu sei que ele será perfeito. Ele fala as suas palavras adequadamente. Quando eles o trouxeram, Samuel apanhou a botija de azeite e foi na sua direção. Olha só. Lá foi Israel. Escolheu um rei errado. E Deus permitiu. Deus envia Samuel à família de Jessé para escolher um rei. E ali vem o primeiro. Quase com as mesmas características do Saul. E lá vai Samuel com a botija para ungir ele. Agora é o profeta de Deus. Deu para vocês entenderem a dimensão do que é o ser humano. O que é o ser humano? O povo, o rei, o profeta. O povo, o rei e o profeta, eles são formados da mesma matéria. Alma, corpo, espírito, fraquezas. Então, quando trouxeram esse primeiro filho para Samuel, ele apanhou a botija, foi em direção, ele disse, não, o Senhor o rejeitou. Assim ele foi para todo o caminho a 6 filhos, e o Senhor rejeitou cada um deles. E ele disse, não há outro? Ele disse, sim, há um. Ele está lá apacentando as ovelhas. Ele somente se senta lá e toca cânticos, e os canta e grita e continua. Porém, ele é um sujeito pequeno, de ombros caídos, de aparência ruiva. Ele nunca dará um rei. Na visão do pai natural de Davi. Mas a visão do pai celestial de Davi era outra. É isso que nós temos que observar. Por isso que nós temos que tomar muito cuidado com os nossos julgamentos. Ele disse, sim, mas ele não dará um rei. Ele disse, vai buscá-lo. Enquanto Davi aparecia à vista do profeta, o profeta correu com o azeite, derramou sobre sua cabeça e disse, este é o escolhido de Deus, não bonito, mas caráter. Deus olha para caráter. Amém? E aí você conhece a história do Davi. Chegou lá na frente, vocês conhecem a história dele, os problemas que ele encontrou. Errou Deus? Davi não tinha mais caráter? Então essas coisas tem que deixar cair. Deus olha para caráter, o homem olha para beleza natural. Estamos falando de casamento. Isto é enganoso. E é por isso que essa beleza foi dada à mulher, para engano, para enganar. Uma mulher bonita, se ela não usa isso da maneira correta, é uma maldição para ela. Isso a mandará para o inferno mais rápido que qualquer coisa que eu conheço. Se ela pode ser bonita, certamente, contanto que permaneça com o seu esposo e faça o que é certo, isto é muito bom. Porém, ela pode tomar essa mesma coisa e ora, como ela pode enganar com isto? Porque ela foi dada para fazer assim. Então, note,
Por isso que Jesus disse, mas no princípio, em relação ao casamento, não foi assim. E o profeta responsabiliza a igreja, e por isso que o nosso profeta era chamado de odiadores de mulheres, porque ele mostrava esse tipo. A mulher na Bíblia representa a igreja. Se você olha em Apocalipse capítulo 3, em seu versículo 14, está falando da era da igreja de Laodiceia. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente, oxalá foras frio ou quente. Então a nossa era é uma era morna, indefinida, artificial. E esse artificialismo nos atinge com tudo que pode. Por isso que a mensagem vem para nos levar no original. Então, porque és morno, não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Oxalá foras frio ou quente, porque frio é original, quente é original, morno é indefinido, em cima do muro. A condição da era é essa, religiosa, espiritualmente falando. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu. Esta é a condição espiritual da era. E o nosso profeta diz, se você quer saber a condição espiritual das igrejas, olha para as mulheres, porque elas representam isto, a maneira que se trajam, a maneira que se vestem. Então, aqui está representado no capítulo 17, do versículo 3. Aconselho que de mim compre ouro provado no fogo, para que te enriqueças, vestidos brancos para que te vistas, e não pareça a vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo todos quanto amo. Então a mensagem do profeta não é dura, a correção da mensagem não é dura, é a expressão do amor divino para conosco. Sê, pois, zeloso e arrependa-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ouça o que o Espírito diz às 7 eras da igreja, e agora estamos na última. E ele continua falando, porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém? Note agora, diz o profeta, porém Deus é retratado em caráter. Nenhuma beleza víamos para que desejássemos a Jesus. Isaías 53. Porém nunca houve um caráter como ele na terra. Agora nós verificamos hoje que o caráter da igreja, Satanás, seu grupo, buscam igrejas grandes e bonitas, coisas bonitas. Quando se fala de igreja, aqui está falando de denominações. Aqui o profeta ele caracteriza bem igreja e noiva.
É por isso que o mundo olha hoje. É o pastor, o grande, a ênfase no homem. Assim e assim, vezes assim e assim, tão sacerdotal, piedoso, sai com os seus grandes trajes cerimoniais e coisas assim, chamam isso de beleza. Porém, os verdadeiros santos de Deus buscam o caráter da palavra vindicada. Foi isso que os santos fizeram naquele dia, quando viram Jesus. Ele não era nada para se olhar como pessoa, mas eles viam que Deus estava nele. Quando ele chegou no poço, ele pediu água. A mulher disse: "Você me pede de beber?" Sabe que o samaritano com os judeus não tem relacionamento. Sua aparência semelhava com os judeus. Ele não era judeu nem gentil. Ele não viu nada. Se nele que o destacasse como os sacerdotes daquele dia, com as suas vestimentas especiais, diferenciadas. Mas quando ele abriu a boca e falou para ela: "Vá buscar o seu marido", ela disse: "Eu não tenho marido." "Disseste bem que você não tem. Você teve 5, e esse com quem você mora não é o seu." Que foi que ela viu? Aí ela viu algo além daquela aparência. "Vejo que és profeta." Então, é a palavra que nos identifica. Foi isto que os santos fizeram naquele dia, quando viram Jesus. Ele não era nada para se olhar, mas eles viam Deus nele. Eles viam que Deus estava com ele. Foi assim que aqueles, Joabe e aquelas personalidades com Davi, um sujeito pequeno, porém eles viram o homem que estava nele. Eles viram que Deus estava nele. Eles sabiam que ele chegaria ao poder algum dia. Eles. Um matou aqueles outros 5 irmãos de Golias, sozinho, os homens que acompanhavam Davi. Um matou 300 homens, quando algumas mulheres estavam colhendo um pouco de feijão para o jantar, e o exército tinha ido embora. Ele apanhou uma lança e matou 300 homens filisteus. O que é isso? Caráter. E quem eram os homens de Davi? Homens rejeitados, gentios. O exército de Davi, aqueles homens que o seguiam, gentios. Não é que precisava Davi dar uma ordem. Um desejo de Davi era o suficiente. E assim deve ser Cristo para nós. Não é ordem, não. Não faça isso, não faça aquilo. Não. Só um desejo já é o suficiente para nós. Que Davi representa Cristo hoje. Seu filho Salomão representa Cristo no milênio. Note que no reinado de Salomão não houve guerra, como não haverá no milênio. Mas agora é tempo de guerra. Então, Davi, Cristo. Por isso que a noiva é guerreira. Amém? Cristo em nós nos faz guerreiros. Então não tem como se acomodar, porque o inimigo vem.
ele vem da mesma forma que ele veio no princípio, diz o profeta. O projeto dele foi tomar a mulher lá no princípio. Ele foi o projetista de Eva. E diz o profeta, ele ainda continua projetando, não terminou. Ele não mudou a ferramenta. No natural e no espiritual. A mulher no físico e a mulher igreja. Eles viram que Deus estava nele. E diz o profeta, um puro retrato da igreja hoje que permanecerá ao lado da palavra. Nós sabemos que ela será feita, vindicada. Nós sabemos que ela chegará ao poder algum dia. Apesar de Saul, e ele era um fugitivo das demais nações, porém eles sabiam que ele chegaria ao poder. Davi, nós sabemos que ele chegará ao poder, também de modo que tomamos essa palavra e permanecemos aí mesmo, sem importar o quanto custe. Se tivermos de cortar filisteus, ou saltar numa cova e matar um leão, como uma vez, nós iremos de qualquer maneira, porque essa é a maneira que Deus projetou para isto ser. Nós buscamos caráter. Amém? Por que nós estamos no exército de Deus? Para quê? Por que nós somos revestidos, equipados, da cabeça aos pés? Porque estamos numa batalha. Talvez você me pergunte agora, por que ele permitiu ela ser projetada dessa maneira? Eva, a mulher, a igreja. Por quê? Eu não quero tomar demasiado tempo, porque eu tenho muito mais para dizer aqui. Porque a pergunta pode se levantar então, por que Deus fez esta mulher assim? Porque ele permitiu ser assim? Foi por seu próprio beneplácito, certamente. Nada acontece sem que Deus permita. Aí então, que nós falamos um pouquinho em agudos onde? Como que você vai dizer alguma coisa? Como que você vai emitir um juízo sobre uma pessoa? Como que você vai emitir um julgamento sobre o que está acontecendo com uma pessoa, na família de uma pessoa, com um casal? Como que você vai emitir um pensamento assim? Você não sabe. Como que nós vamos emitir um julgamento se você sabe que tudo o que acontece, Deus permite? Tem um motivo para aquilo. Mas acontece que somos curiosos, nós queremos dar resposta para tudo, e sendo que muitas vezes nós precisamos dar resposta. A própria Bíblia diz para nós não nos preocuparmos com as coisas que não nos diz respeito. Descanso, é uma mensagem de descanso para nós. Agora, se você quiser Bíblia, abrir sua Bíblia por um minuto, vamos abrir Romanos 9. Se você quiser acompanhar, só por um minuto, mostrar-lhe algo, como Deus faz essas coisas. Se você quiser ler agora, então está virando um pouco o assunto. Nós temos que ir construindo o assunto dessa forma. Agora ele está dizendo o que aconteceu. E agora ele está dizendo que se aconteceu também porque Deus permitiu. E vai entrar nesse assunto. Romanos 9, 14. Então que diremos, pois? Que há injustiça perante Deus? Quando ele escolheu Esaú, ou escolheu Jacó, e rejeitou Esaú, antes que qualquer um dos rapazes pudesse ter direito de fazer escolha ele próprio, nenhum deles, antes que tivesse nascido, ainda no ventre da sua mãe, Deus disse, aborreço Esaú e amo Jacó. Está vendo por quê?
Se você não meditou nisso, medita agora. Amei Jacó e aborreci Esaú. Os meninos não tinham nem nascido ainda. Há injustiça perante Deus? Então nós temos que caminhar com essas coisas, porque isso está ligado à maturidade nossa. É o que eu digo, certos comentários, certas respostas, certas preocupações, certos questionamentos, mostra a maturidade. Por quê? Não deveria mais estar falando isso, perguntando isso, duvidando disso, questionando isso mais. Pois disse a Moisés: compadecer-me-ei de quem me compadecer, terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Assim, pois, isso não depende quem quer, nem quem corre, mas é Deus que se compadece. Ah, mas o irmão caiu, levantou. A irmã caiu, levantou. Está fora, agora está dentro. Está fora, está dentro. Não é problema meu, nem seu. Não é problema nosso. Não vai perder sono por causa disso. Entendeu? O diabo, ele quer nos tirar do centro. Ele joga num lado relaxado, ou outra hora nos joga num lado religioso. E as duas extremidades não prestam. Tem que ter um centro. A mensagem nos centraliza. E no centro há equilíbrio. Porque diz a Escritura a Faraó: para isso mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Então, irmãos, não adianta, o diabo nunca vai ter vantagem. Quando o diabo pensa que está tendo vantagem, ele está sendo usado para que algo de Deus se manifeste. Logo, agora observe aqui, diz o profeta: logo porque compadece-se de quem quer e endurece a quem quer. Aí, como é que você quer converter uma pessoa na marra? Se ele compadece de quem ele quer, endurece quem ele quer. Quem era o faraó? O faraó, o Egito, era a primeira potência mundial daqueles dias. O faraó era o homem do dia. E Deus amolecia e Deus endurecia o coração do faraó. Moisés dizia: solta o povo, libera o povo. Não. Então, vai vir uma praga aí. Deus endurecia o coração do faraó. O povo não vai. Deus manifestava o sobrenatural. Aí o coração do faraó amolecia. Não, agora pode ir. Agora não vai. Agora vai. Agora não vai. Diz o profeta: Deus amolecia e endurecia o coração do faraó, para que o Egito visse a manifestação do Deus Jeová. Então, tanto as bênçãos de hoje como as desgraças de hoje, Deus sabe, Deus conhece, e tudo contribui para Ele, tudo contribui para a sua causa. Tem que entender isso. Nós só queremos grandes vitórias, mas não queremos grandes problemas. Vejam. Dir-me-ás então, por que então se queixa ele? Porquanto
quem resiste à sua vontade? Estamos lendo ainda Romanos 9. Mas o homem, quem és tu que contra Deus te irritas? Porventura a coisa formada dirá ao que formou: por que me fizeste isto? Isso tem que ser um consolo para nós. Vocês pela internet. Você agora, cada um de nós está fazendo uma avaliação da sua vida, do seu ser, da sua família, dos seus filhos, do seu casamento, do seu sucesso, do seu insucesso. E tem pessoas que se revoltam tanto com a vida que acaba tirando a vida. Por que me fez assim? Você fala, por que me fez assim? E agora, como é que fica? Então você tem que deixar disso. Pedro pôde dizer, por que o Senhor me fez assim, Senhor? Davi podia dizer, por que o Senhor me fez assim, Senhor? Jacó podia dizer, por que o Senhor me fez assim? Por que isso? Pedro podia dizer assim, eu queria ser um apóstolo, olha, eu sou um apóstolo, eu sou um pregador, mas eu não queria ter essa mancha na minha vida. Um covarde. Paulo disse, eu não queria ter essa mancha na minha vida. Eu participei da morte de Estevão, podia ter libertado ele, por que eu tenho que carregar isso agora? Porventura, a coisa formada dirá o que formou, por que me fizeste isto? Isso você em relação a você. E quando você começa a fazer isso em relação ao outro, aí que fica pior, não? Ou não tem o oleiro poder sobre o barro para dar a massa, a mesma massa, fazer um vaso para honra e outro para desonra? Fazer um Moisés, fazer um faraó? E o que me direis, se Deus, querendo mostrar sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou muita paciência ao vaso da ira, preparado para a perdição, para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória no vaso de misericórdia, que para a glória já dantes preparou? Para Deus, irmãos, não há novidade. Vocês que estão pela internet, vocês nas igrejas, vocês pela Rádio Bandeirante, você que está ouvindo, você que está vendo, você que está sentado num banco, Deus viu tudo. Deus viu você aqui. Olha, se você não crê assim, Ele não é Deus. Por que não viu antes? Eu não viu, não é problema meu. Por que aquela pessoa não batizou antes? Não é problema meu. Por que não aceitou a mensagem ainda? Não é problema meu. O meu problema, quer dizer, a minha obrigação é esta: pregar, anunciar, evangelizar, espalhar, disseminar a mensagem. Em menos palavras, diz o profeta, eu prego, cuidado eleito é negócio de Deus. Vamos descansar nisso. Amém? Aí todo estresse vai embora. O profeta diz, na preocupação não tem virtude. Você quer converter o seu marido na marra? E se Deus está endurecendo o coração dele? Só para ensinar você a confiar mais na mensagem de Deus. Quem sabe você não confiou na predestinação ainda, como tem que confiar. Então Deus endurece o coração do marido incrédulo, Deus endurece o coração da esposa incrédula, dos filhos incrédulos, só para você aprender alguma coisa que está faltando você aprender. Está tudo na mão dele. Moisés estava na mão dele, Faraó estava na mão dele, Adão estava na mão dele, Eva estava na mão dele, Jezabel estava na mão dele, Elias também estava. E no final, tudo contribui para o bem. Eu não sei como, eu também não sei.
Se eu não sei nem da minha vida, como eu vou saber da sua? Mas confiamos, tanto eu como vocês, como nós, confiamos num que conhece. Amém. Para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória no vaso de misericórdia, que para a glória já dantes preparou. 151. Se você não entendeu, se você não aceitou, diz o profeta, agora discuta isso, viu? Discuta com isto um pouco. Deus fez assim. Ele teve que fazer dessa maneira. Tinha de estar ali. Agora, escute agora, por cerca de 5 minutos, eu quero chamar sua atenção para uma coisa. O que é Deus? Deus é um grande eterno. No princípio, bem antes que houvesse um princípio, ele nem mesmo era Deus. Você sabia disso? Deus é um objeto de adoração. E não havia nada para adorá-lo. Ele vivia só. E nele havia atributos. Que é um atributo? Um pensamento. Agora você entenderá uma coisa que estará relacionada com a lição para hoje à noite. Note, ele era seus atributos, que estava nele. Agora, estava nele ser pai, por isso que é um Deus só, não é 3 ou mais, não. Atributos, ofícios. Atributo é o que sai, é o que manifesta. Nele estava ser pai, estava nele ser Deus, estava nele ser filho, estava nele ser salvador, estava nele ser curador, todas essas coisas aqui estão simplesmente manifestando seus atributos. Não há nada fora de ordem. Você crê nisso, irmão, irmã? Não há nada fora de ordem. Creia que você está dentro do projeto de Deus. Mas Israel estava no cativeiro, 400 anos, amassando barro, escravo. Era um juízo sobre eles. Era um açoite. Era Deus corrigindo. Era Deus tratando com Israel. Deus endireitando Israel. Mas quando é que Deus vai tirar esse povo dali? Não é assim que você vê muitas situações na vida das pessoas, na sua vida? Quando é que Deus vai me tirar disso? Você tem que ter certeza de que Deus está nisso. Amém? Então, não há nada fora de ordem. Você acha que Deus não viu o fim desde o princípio? Certamente Ele viu. Não há nada fora de ordem. Está simplesmente manifestando seus atributos. Como que Ele vai manifestar atributo? De Salvador? Se não tem ninguém perdido. Como que Ele vai manifestar o seu atributo? De curador? Se não tem ninguém doente. Como que Ele vai manifestar o seu atributo? Como que Ele vai demonstrar o poder do seu sangue, purificador, limpador, se não tem ninguém sujo? Agora, por que é que Ele deixou o seu sangue no propiciatório? Se uma vez nós fôssemos salvos, justificados, santificados, batizados em seu nome, limpo pelo seu sangue, uma vez limpo, por que Ele deixaria o seu sangue ali? E Ele classificou, o profeta classificou o sangue de Jesus Cristo como sendo um cloro que limpa toda sujeira, todo pecado. Por que é que Ele deixou esse sangue ali? Porque Ele já sabia de antemão que o povo dele, a sua noiva, que era lavada, remida no seu sangue, justificada, santificada, glorificada, ela caminharia por essa terra, ela teria problema, ela teria dificuldade, cometeria erros, cairia, se machucaria, se sujaria. Por isso que Ele deixou ali o cloro, por isso que deixou ali o sangue,
Por isso que deixou ali o remédio. E que você possa, nesta manhã, usá-lo ao seu favor. Caiu? Se machucou? Levanta. Pastor, fui ferido. Mas você está na guerra, não quer ser ferido? Vocês estão achando, irmãos, que nós vamos chegar lá, no finalzinho, tudo bonitinho? O inimigo nas nossas almas, o diabo, ele está nos atacando com tudo que pode. A única coisa que ele não pode atingir é a nossa alma, a nossa eleição, a nossa predestinação, porque nós viemos de lá e estamos voltando para lá. O profeta disse isso na mensagem, o livro da vida do Cordeiro. Quando ele falou a palavra e Cristo veio à existência, nós estávamos lá. Quando ele escreveu o nome de Cristo, escreveu o nosso nome juntos. Por isso que nós não dobraremos ao sistema mundial de igrejas, a imagem erigida da besta, porque grandes e pequenos todos foram enganados, mas aqueles cujo nome foi escrito no livro da vida do Cordeiro e que foi imolado desde antes da fundação do mundo, eles não dobrarão. Por isso que nós estamos aqui nesta manhã. Por isso que você não estava envolvido com nenhuma dessas denominações belas, de aparências belas, grandes homens eruditos e diplomas disso, diploma daquilo, teologia disso, teologia daquilo. Deus não precisa dessas coisas. Deus precisa de um coração rendido a Ele, humilde, reconhecendo o seu erro, reconhecendo a sua falha e crê que os atributos que Ele deixou é para ser manifestado para nós e pode ser manifestado nesta manhã. Se você não é salvo, Ele te salva. Se você está doente, Ele te sara. Se você está confuso, confusa, Ele ilumina sua mente. Se você está sujo, Ele te limpa. Amém? Vamos ficar de pé neste momento. Vamos cantar na oração. Irmão Zé Luiz, aquele hino que cantamos em agudos antes, vamos cantar rapidinho na oração. Na oração. Medite você no que você ouviu, nesta porção da palavra que você ouviu nesta manhã. Medite nisto, vocês também aí na rádio, Bandeirante, na internet. A oração encontro calma, na oração encontro paz, orar a Deus faz bem à alma. Falar com Deus, me dá
encontro calma na oração, encontro paz, orar a Deus faz bem a alma, falar com Deus me satisfaz. Orar a Deus faz bem a alma, falar com Deus me satisfaz. Falar com Deus me satisfaz. Falar com Deus. Então fale com Deus, curve a sua cabeça. Senhor Jesus Cristo, nós cremos naquilo que acabamos de ler, de falar. Nós cremos nesta mensagem da forma que ela é, Senhor. Ela é pura, cristalina, Senhor Jesus. Mas muitas coisas não entendemos. Não é porque a mensagem não é clara. A mensagem é clara. São as nossas mentes que se confundem. Os nossos espíritos, às vezes, exaltados, arrogantes, não permite que a mensagem penetre na profundeza que ela tem que penetrar. Mas nesta hora, pedimos perdão pelos erros, pelas falhas. Pedimos perdão, Senhor, por tudo aquilo que falamos, que pensamos. Ó Deus, que questionamos, que acaba chocando com o seu projeto, acaba chocando com o seu plano. Porque o Senhor é um Deus que tudo sabe, tudo conhece, tudo viu desde antes da fundação do mundo, e que os seus atributos nesta hora possam ser manifestados. Aqueles que não são salvos ainda, aqueles que não são batizados ainda em nome de Jesus Cristo, possam sentir este puxão nesta manhã. Aqueles que estão enfermos nesta hora, possam sentir o atributo de curador sendo manifestado na sua vida. Não importa onde está o mal, não importa onde está a enfermidade, Ele é Salvador, Ele é curador, Ele é libertador. Conceda isso para nós, aqui em Bauru, as demais igrejas, irmãos pela internet. Senhor, abençoe nosso retorno, o culto da noite, a semana pela frente. Em nome de Jesus Cristo é que pedimos essas bênçãos e agradecemos. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Cumprimente seu irmão, sua irmã. Deus que abençoe. Deus abençoe vocês aí pela internet. Aí na Suíça, em Genebra, irmã Neuceia, irmão Ian e a Sara. Em Bauru, a irmã Roberta Nunes Moreira. E a irmã Nilze, família Espírito Santo do Turvo. Nosso abraço a todos vocês. Hoje estaremos à noite em óleo, também transmitindo, né, o culto pela internet. Deus te abençoe, um bom retorno, um bom almoço, um bom descanso. Esqueçam de pegar a mensagem, né?